Você tem aí enfrentado na sua sala de aula desafios para lidar com a ansiedade das crianças? Pois é, né? As crianças hoje estão muito ansiosas. E hoje eu quero te ensinar muitas estratégias sobre isso. Então fica ligadinho aí, porque nós vamos explorar técnicas e estratégias que podem fazer toda a diferença na sua sala de aula. Eu sou a Mara Duarte da Costa e eu sou a mentora aqui da Rema Neuroeducação. E hoje nós vamos receber aqui uma professora chamada Cristina Pazinato. Ela é mestre em psicologia escolar e eu pedi para ela tratar de um tema muito importante, tá? E eu quero trazer aqui estratégias psicopedagógicas para vocês intervirem na ansiedade das crianças. Tudo com técnicas baseadas em evidência científica que vai ajudar você aí na sua sala de aula a oferecer todo o suporte adequado que você precisa. Mas antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todos os nossos conteúdos aqui. Professora Cristina, estamos ansiosos aí para receber esse conteúdo. Eu sou psicóloga, mas eu tenho uma atuação tanto na área clínica, como também na área institucional, na área da escola. E eu falo que, eu brinco que eu conheço o chão da fábrica de cabo a rabo, da sala de aula, a orientação educacional, coordenação pedagógica e a área de gestão, porque eu também fui diretora de uma escola, eu sou daqui de Campinas, do estado de São Paulo, e tenho aí 28 anos na área da educação e 30 na área clínica, sempre trabalhando com crianças e adolescentes. E o tema de hoje, gente, é um tema que, assim, mexe bastante com a gente, né? Tanto para quem está na sala de aula, como para quem está na clínica. A questão da ansiedade, né? Então, como lidar com esse problema, né? Como, na verdade, assim, antes de aprender a como lidar, é o que é esse problema. E eu começo, gente, dizendo que nós, seres humanos, né, qualquer ser humano, ele é movido pelo que lhe afeta. Então, quando a gente fala em afetividade, automaticamente eu estou falando em afetar. O quanto eu afeto o outro e o quanto esse outro me afeta, né? Ele se afeta tanto por elementos externos, então o olhar do outro, o julgamento, um objeto que chama a atenção, uma informação, como também a gente se afeta por elementos internos, as nossas emoções, né? O medo, a alegria, as nossas sensações de fome, de sono. Então, gente, essa condição humana recebe o nome de afetividade. E ela é crucial para o desenvolvimento do ser humano. Ela é fundamental, tanto que ela faz parte das necessidades básicas do ser humano, o sentimento de pertença. Porém, o que está acontecendo? Atualmente, tem chamado muita atenção, né? Assim, um número assustador, a questão da carência afetiva que é vivida pelo ser humano. A dificuldade que esse ser humano tem para lidar com os seus sentimentos, para lidar com as suas emoções. E por conta disso, o número de crianças e de adolescentes que estão apresentando atrasos no desenvolvimento de funções básicas, relações entre pares, a questão da reciprocidade social ou emocional, atraso ou ausência da linguagem falada, a questão do jogo do faz de conta,
padrões repetitivos ou estereotipados de comportamento, enfim, está crescendo esse número de crianças e adolescentes que vêm apresentando o que a gente chama de transtornos mentais. Mas o que é esse conjunto, esse nome, né? Transtornos mentais, de onde vem isso? Imagina, gente, que transtornos mentais é um guarda-chuva bem grande, e embaixo desse guarda-chuva a gente encontra o quê? A gente encontra o transtorno de ansiedade generalizada, a gente encontra a anorexia, a gente encontra o toque, a gente encontra a depressão, a gente encontra a fobia, a gente encontra o TOD, a bulimia, e a gente encontra a tal da ansiedade. Então, tudo isso está sob esse guarda-chuva chamado transtornos mentais, que a cada dia vem aumentando. Então, hoje a gente vai entender, né, um desses transtornos, que é a questão da ansiedade, e como é que a gente lida com isso em sala de aula. Quais os recursos que eu disponho, enquanto educador, para poder lidar? Se isso está aumentando, de repente eu tenho uma criança que está sofrendo disso dentro da minha sala de aula. Então, para começar, eu queria partir do ponto básico, que é o que é ansiedade. Vamos esclarecer isso, né, para que todo mundo possa falar a mesma língua, né? Então, de repente, o que é ansiedade para um pode não ser para o outro. Mas ansiedade, gente, na verdade, ela é algo inerente ao ser humano. Por que inerente ao ser humano? Porque graças à ansiedade, nós todos estamos aqui hoje. Por quê? A ansiedade, ela está muito ligada à questão da preocupação, do medo. Se não tivéssemos ansiedade, imagina lá o homem lá na era na pré-história, do homem das cavernas, ele ia fazer o quê? Se ele não tivesse o medo, se ele não tivesse a preocupação, ele ia sair, né, livre, leve, solto, e podia ser atacado, né, morto por um dinossauro. Então, a ansiedade é aquela sensação de antecipação de alguma coisa que está por vir. E essa coisa pode ser tanto um evento positivo quanto um evento negativo. Então, por exemplo, vamos pensar num evento positivo. Uma festa, uma viagem, o meu primeiro dia de aula, como será a expectativa, né, de como será a turminha que eu vou receber, férias, ok? Mas também a antecipação de algo que pode ser negativo. Eu tenho um concurso, eu tenho que fazer um exame médico, eu posso ter uma prova, a reunião com uma família que é um pouco difícil, isso também gera ansiedade. Então, a ansiedade, ela tem a função do quê? Ela tem a função de resguardar, de proteger o ser humano. A grande questão é que a gente pode sentir esse frio na barriga, né, de uma base
normal, de uma maneira normal, porém, quando ela é experimentada de uma outra forma, pode ser, em termos de frequência, em termos de intensidade, pode ser que esse frio na barriga se transforme numa baita dor de barriga. Ou seja, ela pode se tornar patológica. Então, o grau de positivo ou de negativo vai depender do quê? Até que ponto isso que eu estou sentindo envolve a frequência, a intensidade dessa manifestação, e se isso pode interferir ou até limitar a minha qualidade de vida enquanto sujeito. O problema da ansiedade hoje é que ela tem extrapolado o limite. Ela ultrapassou essa fase do friozinho na barriga e ela está se tornando hoje, gente, a doença que mais atinge pessoas dia após dia. A prevalência de ansiedade infantil em 2021, logo depois aí do retorno, né, mais ou menos retorno às aulas presenciais, era de 24,9%. E hoje, a gente já tem um estudo feito pela USP, apontando que 35% das crianças e dos adolescentes brasileiros estão sofrendo de ansiedade ou de depressão. Então, vejam só, gente, 2021 para 2023, esses dados. Não dá nem para falar que 2024, que a gente acabou de começar. Em 2 anos, de 24,9% foi para 35%. E eu sempre digo que a pandemia do Covid-19, ela passou. Mas hoje nós vivemos uma nova pandemia. É a pandemia, gente, da saúde mental. Olha que sério isso. E é uma pandemia que não está atingindo somente adultos ou pessoas mais velhas. Está atingindo hoje as nossas crianças e os nossos adolescentes. E por quê? Por que esse número tem aumentado? O que tem acontecido? Gente, vocês já devem ter ouvido falar de mundo VUCA e mundo BANI. Até 1 ano e pouco atrás, nós chamávamos de mundo VUCA. Volátil, incerto, complexo, ambíguo. E hoje a gente já está vivendo o mundo BANI. O caos, gente, o caos. Se a gente parar para pensar, como estão as nossas crianças hoje? Ou melhor, como é que as nossas crianças hoje serão lembradas? Na minha época, se falasse assim, como era a infância na sua época? A gente ia ter o quê? Criança com peão, criança com corda, com aqueles saquinhos, né, das 5 Marias. A gente ia ter criança na rua, descalça. É essa a imagem da infância da minha época. Hoje, qual é a imagem de uma criança do século XXI? É isso que eu estou mostrando para vocês. Crianças com uma alimentação cada vez mais processada, com alimentos processados, que ficam com o seu refrigerante, sentado à frente aí do seu videogame, não é nem televisão, né?
porque quando eles querem assistir alguma coisa, eles usam o próprio celular. Já conectada, você já vê o bebezinho, né, fazendo o movimento de passar a tela ainda bem meses, né? E crianças cada vez mais precoces em termos de sexualidade. E a sexualidade aqui, eu não estou falando só em termos de desenvolvimento da questão da preocupação com o corpo, não. A sexualidade, inclusive, voltada à sensualidade. Então, gente, é um assunto que a gente precisa realmente, enquanto profissionais, independentemente de ser um profissional da saúde, mas a partir do momento que eu sou uma educadora, eu preciso estar atento a isso. Hoje, as nossas crianças vivem o que a gente chama de síndrome da gaiola. Se você pegar uma criança hoje e colocá-la na rua, muito provavelmente ela vai ser atropelada. As crianças não sabem atravessar a rua, gente. Essas crianças estão acostumadas a viver dentro dos seus apartamentos, dos seus condomínios, e quando saem, vão para shopping. Então, lugar fechado, sempre fechados. Então, elas mesmas desenvolvem esse medo da socialização. Elas passam a se sentir inseguras na hora de interagir com o outro. E falta, gente, uma das habilidades mais importantes que somente nós, seres humanos, temos. Falta repertório para se comunicar. Essas crianças não sabem mais se comunicar. Pede para uma criança hoje falar ao telefone. Eles têm medo de falar ao telefone, porque eles não sabem como falar. E noções básicas, bom dia, boa tarde, boa noite, oi, tudo bem? Né? Quando fala assim, você pode fazer não sei o que, espera aí, como é que a gente começa uma conversa? Então, são coisas extremamente importantes da gente parar e pensar. Porque, gente, mais de 50% das nossas crianças que hoje estão desenvolvendo ansiedade, se a gente não cuidar, são sérias candidatas a desenvolver episódios depressivos. Crianças que vão ter um prejuízo funcional. Em termos de autonomia, em termos de responsabilidade. E depois do TDAH, gente, uma das doenças mais preocupantes na infância é justamente o transtorno de ansiedade social, que nós vamos ver depois, e o transtorno de ansiedade generalizada, começando cada vez mais cedo, por volta de 8 a 9 anos. Ok? Então, a importância da gente pensar. Tá, Cris, mas como é que eu identifico isso na sala de aula? Como é que eu sei se aquela criança com a qual eu trabalho, ela pode estar desenvolvendo aí um quadro de ansiedade? Bom, gente, vamos lá. Os sintomas mais comuns. Preocupação excessiva e geralmente com coisas pequenas. Então, assim, perdi meu lápis. Eu perdi meu lápis. E agora, o que eu faço com o meu lápis? Então, assim, elas carregam na cor por um problema muito simples. Fadiga. Então, são crianças que estão sempre cansadas. Sonolência. Dificuldades, por outro lado, para conseguir pegar no sono.
dores musculares. Então, e assim, não bateu em nada, não caiu, nada disso, simplesmente começou a sentir dor. Perda ou excesso de apetite. E aí isso interfere, lógico, no peso. Então, a criança que deixa de comer passa a emagrecer. E aqueles que começam a comer para tentar suprir aquele vazio, começa a ganhar peso. Falta de ar. O tempo todo está no futuro. E se? Baixa autoestima. São crianças que se isolam mais, então têm dificuldade de interação social. Rói a unha ou começa até a arrancar o cabelo. A dificuldade de se concentrar, de manter esse foco, de estar ali presente. Ou tristeza, perda de interesse em atividades do dia a dia. Então, isso tudo são sintomas bastante comuns. Ah, mas quantos sintomas essa criança precisa apresentar para eu dizer que ela está desenvolvendo um quadro ansioso? Gente, não tem um número para a gente, né, ter exatamente em termos de sala de aula, porque o diagnóstico não cabe a nós quando nós estamos na sala de aula. O importante é que a gente, percebendo que essa criança, e a gente percebe isso, mudou o comportamento, de repente a nota cai, a gente tem que, eu brinco, colocar um pouco o holofote. Vendo que isso está persistindo, chama a família. Vamos entender o que está acontecendo. E aí, se precisar, fazer o encaminhamento. Quando a gente fala de ansiedade, gente, a gente tem que pensar na classificação. E aqui eu vou passar bem rapidinho, porque são quadros que vocês encontram na literatura, vocês encontram pesquisando aí na própria internet, porque o que eu acho importante é o como lidar, passar para vocês no dia a dia de sala de aula. Então, a gente tem a ansiedade de separação, que é muito comum, é aquela criança que tem dificuldade de separar daquela figura de afeto, de apoio. A gente tem as fobias, né, que daí já é um medo excessivo diante de alguma situação ou de um objeto. A gente tem a síndrome do pânico, né, que daí já envolve, inclusive, questões físicas. E a gente tem a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Dentro da TAG, a que a gente tem visto hoje com muita frequência, gente, é a ansiedade escolar. O que é a ansiedade escolar? São os transtornos voltados para a sala de aula. Por quê? Porque as nossas escolas, muitas voltaram para as aulas presenciais como se nada tivesse acontecido. No mesmo formato, com a mesma forma de lidar, com o mesmo padrão de aula lá do século XIX, que veio caminhando até antes da pandemia. Então, a grande questão agora, como promover e prevenir a saúde mental? Bom, gente, a primeira coisa, quando a gente fala em saúde mental, saúde não é o oposto de doença. Então, saúde mental não é a ausência de transtornos mentais. Muito pelo contrário, saúde mental é um estado de bem-estar. É você ser capaz de lidar com as situações adversas da vida. Por quê? Porque a nossa vida, gente, ela oscila. O dia que a vida estiver assim, pode encomendar o caixão, porque a gente está morto. Então, tem dias que são bons, tem dia que não são, tem dia que são bons. O que a gente precisa é de ferramenta para aprender a lidar com isso.
E a escola, enquanto esse ambiente social, ela tem que promover isso, ela tem que ajudar a criança a desenvolver esses recursos. Isso é o que a gente chama de educação integral. E o primeiro ponto, gente, tudo parte da comunicação. Lembra que eu falei? O nosso ponto é o que diferencia os seres humanos de outros animais. É a nossa capacidade de comunicação. Porque daí é que vem a relação, o vínculo. E é aí que vem a tal da afetividade que eu comecei a aula. Então, gente, ajudar essas crianças a entenderem as emoções. Para quê? Dar nome para as emoções. Lidar com o automonitoramento. Quais são os gatilhos? O que faz com que eu me sinta ansioso? Olha, tal coisa aconteceu e eu percebi que eu fiquei mexido. Isso é identificação do gatilho. Ajudar essas crianças a pensarem sobre o pensar, avaliar aquela situação. Ai, porque minha mãe não chega, porque minha mãe vai me deixar, porque minha mãe vai embora. Alguma vez a sua mãe deixou você aqui na escola? Vamos lá, vamos pensar. Então, eu brinco, é seu grilo falante do Pinóquio, a consciência, ajudar a criança a refletir até que ponto aquilo é real ou é uma criação. Ajudar essa criança a desenvolver a assertividade, o saber se colocar, o saber falar, expressar suas opiniões, trabalhar a questão do bullying, perceber se essas crianças estão se isolando, definir rotina junto com a criança, para ela saber qual vai ser a rotina dela naquele dia. Outra coisa, gente, cuidado com o excesso. Né? Eu falo, hoje está prevalecendo na nossa sociedade, quanto antes melhor. Não é, gente. Não tem que encher essa criança de aula disso, aula daquilo, aula daquele outro. Não precisa. Menos é mais quando a gente fala em saúde mental. Oferecer apoio, esse lugar seguro, um lugar onde essa criança possa buscar ajuda no momento em que ela começar a sentir que o frio na barriga está ficando mais intenso. Ajudar essa criança a lidar com essas causas de forma gradativa. Então, ela está com muito medo de fazer aquela prova, ou aquelas 2 provas. Vamos ajudar a fazer uma. Depois vamos fazer a outra. Vamos equacionar, equilibrar um pouco mais a divisão de tarefa, incentivar a fazer atividade física. E, lógico, encaminhar para a psicoterapia diante daqueles sintomas quando eles ficam críticos. Uma coisa que é muito importante, gente, é ensinar o mindfulness dentro da sala de aula. O que é o mindfulness? Na verdade, é isso. É desenvolver a atenção plena. E a atenção plena a gente desenvolve através da respiração. Inspira, conta até 3, segurando o ar, depois solta devagar. Isso é muito importante. Façam isso um dia no início da aula de vocês, que vocês vão ver como essa aula flui melhor. Aqui eu deixei para vocês em como fazer isso, né, no dia a dia. Isso aqui, gente, é técnica para sala de aula, tá? Não é algo que eu peguei da clínica e estou trazendo para vocês, não. Técnica da sala de aula. Deixo também 3 livros muito importantes e bem gostosos de trabalhar com as crianças, que fala justamente sobre a questão dos sentimentos. Então, são 3 livros muito bonitinhos, que vocês podem trabalhar com educação infantil e fundamental 1. E aqui, gente, meu último recadinho para vocês.
eu só posso oferecer aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, eu preciso estar bem para que eu possa cuidar do outro. Então, aqui fica uma pergunta para vocês. Como é que você tem cuidado da sua própria ansiedade? Porque os nossos alunos, eles são esponjinhas. Eles percebem e eles absorvem esses sentimentos. Mesmo que a gente está ali, segurando, né? Então, cuide, cada um de vocês, da sua saúde mental. Observe como é que você demonstra sua preocupação, a forma como você lida com as situações. Isso é fundamental. Saúde mental, gente, está muito ligada a autocuidado. E autocuidado não é só skincare. Autocuidado também não é egoísmo. Então, a gente precisa cuidar da gente para que a gente possa ter ferramentas para cuidar e acolher o outro. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!